Você quer fazer uma contratação para o seu salão de beleza, talvez está pensando em contratar uma manicure, um cabeleireiro, uma recepcionista, seja lá o que for, mas não sabe por onde começar? Então essa aula vai te ajudar, porque eu vou te entregar um passo a passo para contratar da forma mais eficiente possível. Roda a vinheta! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do Criadores de Imagem, na série Beleza com Resultado, a série com 4 temporadas. A gente fala sobre gestão financeira, gestão de pessoas, sobre planejamento e sobre marketing. A aula de hoje é sobre contratação. Perfection. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Talvez seja a sua primeira vez aqui no canal. Seja bem-vindo, se esse for o caso. Eu sou Dani Venâncio, sou gestora já há 21 anos. Tenho 2 salões e uma barbearia aqui em Florianópolis. Percorri toda uma trajetória acadêmica para me tornar professora também do mercado da beleza. Fiz mestrado, fiz doutorado, sempre pesquisando, buscando entender mais do nosso mercado. O que me ajuda muito no meu próprio negócio e também a compartilhar com você, seja em sala de aula, seja aqui em aulas gratuitas, seja na plataforma online. Mas vamos ao conteúdo? Vamos lá? Como fazer uma contratação? Existe um passo a passo? Claro que sim. Se você tiver uma organização na hora de contratar, se você saber fazer uma contratação, aumenta muito as chances de você ter um resultado legal, né? Que é contratar a pessoa certa para o seu negócio. O primeiro passo para você fazer uma contratação correta é você entender assim, olha, para que eu tô querendo contratar essa pessoa? O que tá me levando a contratar mais uma pessoa ou talvez essa primeira pessoa? É bem importante que você tenha a clareza disso. A gente geralmente contrata mais porque tem movimento, tem muito movimento. Por exemplo, eu tenho uma manicure que já está com a agenda cheia e eu vou contratar uma segunda porque essa primeira já está com a agenda cheia. Esse é um dos motivos mais comuns, mas ele está longe de ser o mais importante. Você pode contratar mais para ver a sua empresa crescer, você pode contratar mais para aumentar o seu faturamento, para inserir novos serviços. Talvez você não tenha ninguém que faça alongamentos de unhas, por exemplo, então você precisa contratar alguém com essa habilidade. Você pode contratar a mais porque tem espaço disponível, né? Talvez o seu salão tenha 100 metros e você tenha apenas 3 pessoas trabalhando num salão com 100 metros, então você quer ocupar mais os espaços para fazer o salão rentabilizar. Seja qual for o motivo, o objetivo final tem que ser aumentar o faturamento, porque de nada adianta você ter mais pessoas e o seu faturamento não sair do lugar. Não tem como ser diferente. Então, dito isto, vamos nos organizar aqui, né? Tá, Dani, eu sei que eu preciso contratar mais porque eu tenho espaço disponível, por exemplo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, se você já tem uma equipe que trabalha com você, informar para a equipe que você está contratando. Informar é diferente de pedir autorização. Preste atenção nisso, tá? Porque às vezes a gente como líder, a gente vai falar para a pessoa assim, eu vou contratar mais uma manicure. E a manicure que está lá no salão não aceita bem, porque claro, né? Ela vê o rendimento dela correndo risco, ela pensa que o movimento dela vai cair porque ela vai ter que dividir clientes. São medos, gente, que são normais, basta a gente se colocar no lugar do outro que a gente vai entender. Eu entendo o teu medo, né? Que a gente vai perceber, aliás, eu entendo o teu medo. Mas o medo do outro não pode te paralisar. Quando eu falo informar, é justamente essa palavra, informar, não é pedir a permissão. Porque se você for contar com a permissão da equipe, vai acontecer que as pessoas, de forma geral, vão achar que você não deve contratar. Quando a gente está com o chapéu, né, do investidor, Gryffindor! Eu falei em uma das aulas que a gente tem 3 chapéus geralmente dentro de um salão de beleza. A maioria dos gestores do mercado da beleza ocupam uma função como profissionais, né? São cabeleireiros, são manicures, são esteticistas. A gente tem a função de gerir, de fazer o negócio funcionar, e a gente tem também o papel de investidor, aquele que quer ver o negócio crescer. Então, não tem como o profissional vestir esse chapéu do investidor. Ele está preocupado com os rendimentos dele e tá tudo certo, tá? Não tô aqui falando mal do profissional, tá tudo certo. Por isso que é importante você informar, mas não pedir autorização. Aí, Dani, mas se eu for informar, o profissional vai ficar de cara feia? Muitas vezes sim, mas depois vai passar. Quantas vezes nesses 21 anos eu informei para alguém, olha, eu vou contratar
contratar mais uma pessoa, e a pessoa fez uma cara feia, não gostou, e aí eu contratei a pessoa, 15 dias depois eram melhores amigos, 9 meses depois a pessoa teve filho, chamou outro para ser padrinho da criança, alguns começaram a morar juntos, algumas pessoas entraram e saíram da empresa e até hoje são amigos, tipo, amigaços um do outro. Então, essa resistência inicial é normal. Então, não vai você querer não encontrar nenhuma resistência, porque esse é um cenário bem difícil, tá? Mesmo assim, é importante a gente informar, primeiro por educação. Imagina, né? Eu trabalho com você, todos os dias eu tô ali no seu salão te ajudando, e aí, um certo dia aparece alguém para trabalhar e eu não tô sabendo de nada. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Eu acho uma coisa meio antipática e acho desnecessária. Então, informe e aproveite na hora de informar para a pessoa, peça ajuda para essa pessoa também. Mesmo se ela fizer cara feia, peça ajuda. Você conhece alguém, você conhece alguma manicure, você conhece algum cabeleireiro? Aquele curso que tu fez na semana passada, não criaram um grupo de WhatsApp? Será que não pode disponibilizar lá naquele grupo que a gente tem uma vaga disponível? Conte com a ajuda das pessoas que trabalham com você, para divulgar a vaga, tá? Conte com a ajuda delas. O segundo passo é desenhar um perfil perfeito para a vaga. Repare que eu falei perfeito, não é um perfil mais ou menos. Às vezes a gente já vai contratar pensando assim, ai, tá tão difícil de contratar, ai, só tem pessoa ruim no mercado. Eu fiz uma aula aqui falando sobre a dificuldade de encontrar pessoas boas no mercado. Eu vou colocar o link dessa aula. Se você não assistiu, vale muito a pena você assistir para tirar isso da sua cabeça que não tem pessoas boas no mercado. Tem sim, tem muitas pessoas boas no mercado e no mundo. Então eu quero que você desenhe um perfil perfeito para a vaga. O seu perfil perfeito é diferente do meu perfil perfeito. Por quê? Porque cada empresa tem o seu DNA. O que é importante para mim talvez não seja tão importante para você. Então, eu sempre dou essa dica para os meus alunos, tá? Defina 5 valores que são fundamentais para trabalhar no seu salão. O que são valores? A pontualidade, gostar de estudar, saber trabalhar em equipe, ser inovador, ser amoroso, ser gentil. Eu vou até colocar aqui também, como material de apoio, uma lista de valores para você poder se inspirar e poder escolher aqueles que mais têm a cara da sua empresa. Por que isso é importante? Porque na hora de contratar, vamos imaginar que você tenha escolhido o valor ser inovador, gostar de estudar, por exemplo. Na hora de contratar a pessoa, você já vai fazer perguntas relacionadas ao seu valor. Fulano, qual foi o seu último curso? Aí a pessoa vai dizer, meu último curso foi em 1999. Foi há 84 anos. Passaram-se 2 décadas, né? Mais de 2 décadas. Então essa pessoa não é uma pessoa que gosta de estudar. Na hora da contratação você já pode deixar isso claro. Olha, o valor para trabalhar na nossa equipe é se atualizar, é gostar de estudar. Como que é isso para ti? A gente, por exemplo, exige que cada profissional faça pelo menos um curso ao ano. Como que é isso para você? Se você não encontrar aqueles valores na pessoa, já tem que subir um alerta, né? Mas talvez de 5 valores você encontre 3 e os outros 2 você já faz perguntas ali e já vai educando o profissional caso você queira contratar para deixar claro que aquele ali é um valor que você não vai abrir mão. Então, a primeira característica que você tem que buscar no profissional são características próprias da sua empresa. A gente acaba atraindo, né, pessoas com a mesma sintonia. Só que quando a gente não tem consciência disso, muitas vezes a gente contrata a pessoa porque não fez essa filtragem ligada com os valores e a pessoa não fica na empresa. Não porque a pessoa não é ruim, é porque a pessoa não está ancorada em valores parecidos com o da empresa. Então, ela mesmo, muitas vezes, não se sente bem naquela empresa ou a empresa não se sente bem com aquela pessoa, né? As 2 situações podem acontecer. Quando eu falo de desenhar um perfil perfeito para vaga, entra então essa questão dos valores e entra também o que essa pessoa precisa saber. Essa pessoa, Dani, eu quero contratar alguém que saiba muito bem mechas. Eu quero contratar alguém que faça alongamento de unhas, que faça alongamento de cílios. Porque se você não tiver clareza das habilidades que você busca na pessoa, acaba que a gente começa a contratar mais do mesmo. Então, tem várias pessoas que escovam bem
e não tem nenhuma pessoa que faz mecha bem. Então, o que você quer que essa pessoa saiba tecnicamente falando? Se você encontrar uma pessoa que você gostou, mas ela não sabe, né? Talvez seja um cabeleireiro que você gostaria que fosse especialista em mechas. Já aconteceu no meu salão isso várias vezes, né? Eu percebo que ele não tem essa habilidade. O que eu faço? Eu dou oportunidade de ele treinar. E quando eu falo que eu dou oportunidade dele treinar, não é que eu vou dar o treinamento de graça. Eu vou dizer que eu tenho uma pessoa, se eu tiver uma pessoa apta na empresa para treinar ele, eu vou dizer como é que vai funcionar. Olha, a gente pode fazer um treinamento para ti, 5 segundas-feiras, tu paga o produto que vai ser utilizado e tu arranja modelo, por exemplo, né? Mas é importante o profissional se envolver nesse processo. Porque se tu vai contratar alguém que já tá esperando tudo de mão beijada, já fala um pouco também, né, sobre o profissional. Ou às vezes ele espera tudo de mão beijada, mas você já demonstra para ele que você quer o quê? Proatividade. Olha, eu posso te contratar, mas a gente vai ter que treinar essa habilidade e para treinar essa habilidade a gente vai se encontrar 5 segundas-feiras, tu paga o produto e tu arranja modelo. Ainda dentro do perfil perfeito, aonde você quer que essa pessoa more, deseja que essa pessoa tenha um Instagram, tenha um engajamento no Instagram, pense em todos os detalhes e repara numa coisa, tá? Quando eu falo do perfil perfeito, não é que você vai encontrar exatamente essa pessoa, mas você vai sinalizar, né? Você vai sinalizar e seus olhos vão estar bem atentos para buscar aquela pessoa que você deseja. E tendo o perfil perfeito, aí você vai se adaptando conforme as pessoas que aparecem, claro, né? Como eu falei, você não vai, não é que você não vai, mas a ideia não é encontrar essa pessoa top que você imagina, com todas as características que você imagina, mas é ir sim com o olhar afiado, sabendo o que você deseja buscar, porque senão você acaba escolhendo qualquer um. Você é vergonha da profissão! E é muito importante ter calma na hora de contratação. Esse foi um erro que eu já cometi muito, tá? Precisava de manicure, aí eu ia, botava anúncio, a primeira manicure que aparecia eu contratava. O que acontecia? A pessoa ou não ficava na empresa ou ficava e não combinava com a gente. Então, é importante desenhar o perfil perfeito, ir com o olhar aguçado, mas ter calma, porque às vezes a pessoa que você busca, ela demora um pouquinho a aparecer. Por falar em demorar a aparecer, é muito importante que você divulgue essa vaga em diversos lugares. Você pode divulgar no seu Instagram. Tem gente que fala assim, Dani, mas divulgar no Instagram não é feio o cliente perceber? Alguns alunos me perguntam isso, eu nem entendo por que a pessoa acha que é feio divulgar no Instagram. Eu não acho, né? As suas clientes visitam outros espaços, elas mesmas podem indicar, às vezes, sei lá, tem uma pessoa que é amiga dela e que é cabeleireira. Então ela vai indicar para essa pessoa, olha, o salão que eu vou tá precisando de uma cabeleireira. Ou a manicure que atende ela em casa, de repente está dizendo que quer trabalhar num salão. Enfim, né? As coisas vão se encaixando, vai havendo uma sintonia, né? Eu acredito muito nisso, pelo menos. Então divulgue no Instagram, divulgue nos lugares que oferecem anúncios na sua região. Aqui, hoje se anuncia muito no LX, que o LX é nível nacional, né? Mas em Santa Catarina as pessoas pesquisam vagas de emprego também no LX. Você pode anunciar nos lugares, nos comércios próximos. Você pode falar para o seu cliente, pode falar para a sua equipe. Quanto mais você divulgar, melhor. Converse com o seu cliente também, que é empresário. Quando você vai contratar alguém, aonde que você anuncia? Porque cada cidade tem as suas peculiaridades, né? Então é importante que você saiba onde que o povo que tem comércio anuncia os empregos. Anuncie e não desista. Às vezes botei um anúncio, não veio ninguém, anuncia de novo, persista. Vamos imaginar que você anunciou e que a pessoa já chegou para fazer a entrevista. Como eu disse, eu vou deixar aqui um roteiro para a entrevista, para que você possa se inspirar, mas é muito importante que você adapte esse roteiro para a sua realidade, insira neles os seus valores. Você entrevistou a pessoa, viu que ela é compatível com seus valores, que ela tem habilidades que você busca, né, para implementar aí no seu salão de beleza, é importante para o segundo momento, né? Gostei da pessoa na entrevista, eu vou avaliar a sua capacidade técnica, então eu vou aplicar um teste na pessoa. Se ela é manicure, eu vou pedir para ela fazer uma mão, se ela for do cabelo, eu vou pedir para ela fazer serviços no qual eu vou abrir a agenda dela. Tem um erro que as pessoas cometem que é o seguinte, vou contratar um cabeleireiro, então vou fazer um teste de corte. Gostei do corte dele, então vou abrir agenda para tudo. Não. Você tá falando sério? É importante que você teste todos os serviços que a pessoa irá fazer no seu salão de beleza. Então, teste se ele é cabeleireiro, se ele vai abrir agenda para tratamento, peça para ele fazer um protocolo de tratamento, se ele vai abrir agenda para escova, para cor, para corte, para o que quer que seja, é importante que ele faça testes
para todos os serviços. Você até pode fazer no primeiro momento o teste para os serviços principais e depois, à medida que ele for sendo contratado, você vai fazendo para outros serviços e vai abrindo a agenda de acordo com a capacidade técnica do profissional, tá? Muitas vezes a gente perde clientes por já jogar o profissional na bancada atendendo todos os serviços sem ter testado e coloca o profissional para testar na cabeça do cliente. Isso não é legal. Não é legal para o seu cliente, não é legal para o profissional que se sente largado e principalmente não é legal para a sua empresa. Dani, testei o profissional, mas não gostei dele tecnicamente falando. O que eu faço? Se você gostou dele na entrevista, se você gostou da atitude dele, se teve uma ligação ali entre os valores dele e os valores da empresa, eu gosto muito de apostar no treinamento. Então treine esse profissional. Se você tem a capacidade técnica, né? Se você tem pessoas boas já dentro do seu salão, você pode treinar dentro da sua empresa, que é a forma mais fácil, mais barata, mais rápida também, né, de treinar a pessoa. Então forneça o treinamento. Dani, se a pessoa não for boa e se recusar a fazer o treinamento, aí é complicado, né? Não dá pra gente contratar uma pessoa que não sabe fazer um serviço e que não quer aprender, não se interessa em melhorar a sua qualidade técnica. Aí é um bom sinal para você não fazer a contratação, ou pelo menos assim, ó, esse serviço a gente fecha a tua agenda e você faz os outros serviços, ok? Mas se a pessoa não for boa tecnicamente, ofereça treinamento. Mas se for numa área que eu não tenho capacidade técnica, por exemplo, eu quero contratar uma manicure, faz alongamento, gostei dela na entrevista, mas eu vi que o alongamento dela não é bom, não ficou natural, demorou muito para fazer. Dependendo do problema, por exemplo, se for a demora, você pode incentivar que ela treine sozinha para aumentar seu tempo. Agora, se for alguma coisa técnica, é preciso sim buscar um professor. Hoje tem tantas oportunidades online, né? Você pode buscar um professor online para a pessoa treinar. Mas jamais abra agenda se a pessoa não tiver aptidão técnica. Entrevistei, testei, gostei da pessoa e agora não para por aí. É importante que a pessoa seja bem recebida. Prepare-se para receber esse novo membro da sua equipe. Isso vai falar muito sobre a sua empresa. É tão chato, né? O primeiro dia de trabalho. Eu lembro, a primeira vez que o meu primeiro emprego em especial, eu fui trabalhar no hotel de auxiliar de garçonete. O nome dessa função se chama Coumins. Não sei se você conhece, mas se chama Coumins. No meu primeiro dia, me deram uma prancha. Empresta a tua prancha aí, Daisy, por favor. Eu quero representar aqui. Até a caneta também. Me passaram uma prancha e pediram assim, olha, falaram, né? Ah, tá, ó, pega essa prancha e fica na porta do restaurante perguntando o número do apartamento das pessoas. E eu, ao invés de ficar na porta do restaurante, eu fiquei bem na porta do elevador. O elevador mal abria, eu perguntava qual é o seu apartamento, qual é o seu apartamento, com o coração disparando, sabe? E assim, gente, não sentia nem as pernas de nervosa. Então, tipo, né? Qual era correto, né? No meu ver, né? Ter alguém ali no meu primeiro dia, nessa função, né? Como alguém na recepção, né? Botar a pessoa na recepção para atender direto não existe, né? Alguém no primeiro dia, dizendo aonde que eu teria que ficar, como que eu teria que perguntar, porque é muito desconfortável, assim, parece que tu já tinhas que estar ali sabendo o que tu precisa fazer, quando na verdade primeiro tu precisas de um treinamento, né? Então dependendo da função, obrigada Daisy, dependendo da função, como da recepção, por exemplo, não vai jogar a pessoa ali atendendo na recepção sem dar um treinamento. Mas quando eu falo de se preparar, se você é o dono do salão e você fez a contratação, você combinou, olha, você vai começar então na terça-feira às 9 da manhã. Você chega antes, você fecha a sua agenda se você for profissional, fecha a sua agenda que seja meia hora, receba a pessoa, conversa com a pessoa sobre essa história do seu salão bem rapidamente, sobre as regras, mostra para a pessoa onde é que ela vai ficar. Se você puder ter uma florzinha de boas-vindas, ótimo. Se não tiver uma florzinha, um recadinho, seja bem-vindo. Trate a pessoa bem, deixe a pessoa o mais confortável possível no primeiro dia de trabalho dela. Isso vai falar muito sobre a sua empresa. Se você tem um salão um pouco maior, uma coisa que eu sugiro é que você selecione um profissional para ser padrinho ou madrinha dessa pessoa. O que faz uma madrinha? Além do gestor receber a profissional, né, e dar as boas-vindas, o gestor apresenta a madrinha e fala, ó, a fulana que vai cuidar de ti pelo menos por uma semana. Ela vai te ajudar a mexer no sistema, ela vai te mostrar como que se esquenta a comida, ela vai te mostrar o funcionamento do salão, aonde que o pessoal costuma fazer lanche quando eles saem do salão, né, qual é a padaria mais próxima, enfim. Depois de todos esses
esses passos, é importante você não largar ainda o profissional de mão. Você precisa acompanhar. A palavra acompanhamento, que é acompanhar o faturamento, ver se ele está gostando de trabalhar na empresa, se ele tem alguma sugestão. Eu gosto muito, por exemplo, né, depois de uma semana que o profissional está trabalhando comigo, se ele veio de outro espaço, eu gosto de conversar sobre coisas legais que tinham no outro espaço, não falar de coisas, quais eram os defeitos de lá, não tem alguma coisa do outro salão que tu acha que seria legal a gente implementar aqui, ou às vezes o profissional já trabalhou em vários lugares, ele pode te dar muitas ideias. É importante você acompanhar, se colocar à disposição. Isso é para sempre, né? Não é só na primeira semana. É na primeira semana, é no primeiro mês, é vida do gestor, né? A gente precisa acompanhar as pessoas, se colocar à disposição delas, dar feedbacks corretivos, feedbacks positivos, né? Quando a pessoa comete acertos, faz parte do nosso papel. Eu imagino que essa aula forneceu muito conteúdo, tem até roteiro de entrevista. Eu tenho certeza que você vai contratar com muito mais assertividade a partir dela. A única coisa que eu peço para você, se você gostou dessa aula, é que você curta, comente, porque o seu engajamento é muito importante para nossa motivação de continuar produzindo aulas tão boas quanto essa, gratuitas, aqui no nosso canal, na nossa série Beleza com Resultado. Até uma próxima aula!